Então vamos lá. Dentro também do medo e da ansiedade, a gente tem o congelamento. E o que é o congelamento na hora que você está operando? Sabe quando você planejou uma operação, o mercado está fazendo exatamente aquilo que você tinha como expectativa, o plano de que ele faria, mas você não consegue reagir? O mercado vai até o seu alvo, você, por exemplo, esqueceu de colocar ali a sua saída, a sua meta, ele começa a voltar, 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 e você sempre acha que, mas se chegar ali em 5 pontos eu saio. Mas se voltar para 4, então eu saio. Você começa a estabelecer diversas condições, tudo mental, mas você não consegue reagir. E o porquê que isso acontece? Dentro do reflexo da sobrevivência, um dos pontos que nós temos é justamente o congelamento. O que é o congelamento? Imagina lá numa floresta, quando um predador passava, a necessidade que a presa tinha de ficar o mais imóvel possível era o que garantia para ela a sobrevivência. Ela não ia fazer barulho, ela não ia gerar nenhum movimento ali que pudesse chamar a atenção do predador. E justamente por conta dessa característica que serviu para quem congelava, né? Quem? O animal que congelava, o animal que ficava paralisado, ele garantia a sobrevivência dele, a gente teve aí um aspecto de seleção natural. Todo aquele que tinha mais capacidade de ficar o mais imóvel possível diante de um perigo real, o que acontecia? Ele sobrevivia. Então, quando a gente vem olhando para esse processo de evolução, sobre esses reflexos da sobrevivência, a gente começa a entender por que a gente tem certas reações no mercado e muitas vezes a gente não consegue nem explicar o porquê e nem agir diferente. O que a gente precisa fazer? Você precisa responder essa pergunta que aparece aqui na tela. Em que momentos você percebe o comportamento de ficar paralisado? Que tipo de momento você congela? É quando a operação vem contra? É quando você está ganhando e você não realiza o gain? É quando a operação perdeu o contexto e você não consegue zerar? Que tipo de condição faz com que o seu congelamento seja ativado? Por quê? O congelamento, ele vem como um reflexo do medo, que quer dizer que realmente existe ali a possibilidade da consequência. É isso que você precisa entender. Se realmente existe a possibilidade da consequência e você identifica os momentos em que você fica paralisado, a sua função enquanto operador é criar regras que vão proteger você desses momentos. Então, por exemplo, eu, Natália, por que eu não pego operações longas? Eu pego operações de 5 pontos. Por conta do que eu desejava enquanto operadora, eu não queria ficar alongando muito o trade, porque eu ia me expor muito. Eu ficava extremamente ansiosa e eu não conseguia encerrar a operação. Eu estabelecia que lá era o meu alvo e por ser o meu alvo naquele ponto X, eu não conseguia zerar o trade enquanto ele não ia lá. Ou ele me estopava ou ele ia para minha meta. Então, a partir do momento que eu comecei a identificar essas consequências, essas dificuldades que eu tinha para lidar comigo, eu comecei a restabelecer um monte de regra que elas me favoreciam. Então, é justamente isso que você tem que fazer. Adiciona comportamento lá para o seu repertório, adiciona regras, adiciona formas de pensar, mas saiba o porquê. Se você não sabe o porquê daquelas suas regras, você não sabe do que elas estão te protegendo. Então, no caso aqui, eu congelo quando a operação vem contra. Pensa, talvez, em não deixar um stop na mão. Se você é aquela pessoa que não consegue reagir, coloca ali na pedra. Deixa o stop fixo. Pelo menos dali não vai passar. Dali você sabe que emocionalmente você está protegido. Quando eu estou ganhando eu não consigo realizar alguém. Coloca o seu alvo.
Mas não comece buscando 15 pontos, 20 pontos, porque o mercado deu aquela pernada e você queria aproveitar toda aquela perna. Começa com 5. Se você tem um stop de 5 pontos, por exemplo, e você tem um potencial de alvo para 5 pontos também, começa com 1 para 1. Vai sentindo o mercado, vai desenvolvendo comportamentos e recursos que aos pouquinhos você entende o porquê que elas estão ali e os próprios resultados vão consolidando cada vez mais a sua confiança, consolidando cada vez mais o seu os seus resultados. Então, por exemplo, quando você está ganhando e não realiza o gain, o que você pode fazer? Cadastra um trailing stop. A cada tantos pontos que o mercado andar, ele vai proteger. Ou treine justamente no replay, proteger a operação. A gente precisa, na verdade, tirar da cabeça aquela ideia de que porque você entrou na operação, ela tem que você só sai no stop, ou você só sai no alvo. Existe um caminho que o mercado vai percorrer. E esse caminho tem como critério se tem necessidade de você permanecer posicionado ali ou não por conta das informações. Então, quando você entra numa operação, você fez o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Selecionar os critérios, as informações necessárias para você entrar no trade. Depois que você entrou da operação, você precisa ver se você deve permanecer ou não. E para você permanecer, você precisa saber exatamente o que você precisa ler ali. Então, se a operação veio contra, mas ainda tem contexto de permanência, trabalhe a sua mente a justamente reagir com o que realmente acontece no mercado e não com o que você gostaria que acontecesse. Porque se você reage com o que você gostaria que acontecesse, você está operando desejo. E aí a gente precisa pensar num pilar. Que pilar é esse? Tem o que o mercado está te dando, tem o que você gostaria de tirar do mercado e tem o que a sua técnica te oferece. Não adianta você querer 10 pontos, o mercado naquele dia tá te dando 5 pontos e você tem uma técnica, por exemplo, uma perspectiva de operação para 2 pontos. A gente precisa, na verdade, restabelecer esses parâmetros e essas referências para que o mínimo de interferência emocional apareça ali. Por que isso? Porque o que você vai ter é justamente um planejamento. Você sabe o que você precisa ver, você sabe qual é a expectativa que você tem que ter naquela operação. E que se ela não acontecer daquela forma, você está muito mais próximo de uma operação de loss do que uma operação de gain. E o que vai te indicar isso? A sensação que você está tendo no mercado. Se você começa a torcer, se você tem vontade, às vezes, de soltar uma parcial muito curta, sem contexto, começa a analisar que tipo de resultado traz aquele comportamento para você. Será que quando você começa a torcer, ainda existe contexto para você ficar no trade? Porque se a resposta a essa pergunta for não, você tem a torcida como indicador de saída. Todas as vezes que eu, Natália, começo a virar para mim e falar assim, agora vai, agora rompe, eu já habituei a clicar o zerar. Por quê? Numa linha temporal maior, todas as vezes em que eu tive a sensação de que agora vai, a operação voltou na minha cara. E eu poderia ter realizado muito melhor aquele trade do que como eu realmente saí. Então, quando você começa a pensar e identificar essas sensações, os resultados e o que o mercado te apresenta, você tem o melhor indicador de mercado do mundo, que é o seu emocional. Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a emoção é o que atrapalha no mercado, de que eu não posso sentir a perda, de que eu não posso ter ansiedade, de que eu não posso ter medo. Mentira! Tira isso da sua mente, tá? O que não pode acontecer é você agir a partir das emoções de uma forma que não te favoreça. Então, a partir do momento que você começa a identificar, você fala assim, poxa, tô torcendo, operação desfavorável, zero. Você já garantiu um risco-retorno ali, você já garantiu uma operação melhor.
Tô querendo soltar parcial porque eu tô com medo. Poxa, mas medo pra mim, geralmente as operações vão a meu favor. Ah, então eu vou usar esse sentimento como permanência. Eu não vou soltar parcial aqui não. Ou toda vez que eu soltei a parcial me tirou na proteção, porque eu fiz por medo. Então será que o mercado ali não deu uma exaustão, identificou que você tinha que sair? Comece a contextualizar o que acontece com você. Não simplesmente flua com o mercado. Ah, deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? No mercado isso não existe. Você precisa ter a todo momento consciência do que você está fazendo, o que você está buscando e se tem condições para que você busque aquele tipo de resultado. Lembra, feeling de mercado é você conseguir entender o como que você o que você sente no mercado e que tipo de resultado aquele sentimento traz para você. O congelamento, ele tá também aí, que é o quê? Que tipo de regra você vai ter para se proteger da sua consequência de congelar? Tudo bem?